Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Fabiano Piccoli. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa que nos acompanha. Bom, rapidamente, quero falar da importância desse ciclo de reuniões que nós estamos tendo com as entidades e com os conselhos que envolvem e estão diretamente ligados ao PL 37. O vereador Kiko trouxe uma sugestão, um pedido, como foi o posicionamento do vereador Arielcio, da vereadora Glória. O que acontece, vereador Kiko? Nós não vamos ter uma unanimidade nesse projeto, visto que a votação na Concidade foi 8-7. E a própria Simone falou que nunca tinha visto uma votação ser tão disputada. Por quê? Porque o tema é polêmico. E o que o governo fez, ele seguiu exatamente o que o Conselho sugeriu, porque a posição da Secretaria de Planejamento, ficou clara aqui com o secretário Pablo, é contra aquela a ampliação do perímetro urbano lá para o Burati, para aquela cooperativa, que lá é rural. Lá não faz parte dessa reversão que a gente está votando. Então, a gente está votando a reversão e votando também a mudança dessa área rural, desses 11 hectares, para urbano. Então, isso entrou em debate no Concidade, que é consultivo, não é deliberativo. Eu estava equivocado antes. Então, agora, o governo fez a tramitação normal, respeitando o Concidade e respeitando a audiência pública também. E veio para cá. Poderia ter esperado, mas a tramitação legal foi feita pelo Executivo. Então, o Executivo não encurtou caminho para empurrar o pepino para nós. Não, fez a tramitação, a CTPM, Concidade, audiência pública, e veio para cá. E aqui, como é a casa que a gente debate, por isso que a gente está ouvindo. Se nós tivéssemos ouvido lá atrás, em 2018, mas se não existe, e voltar atrás, também a gente não volta atrás. Então, a gente tem que olhar para frente. O que nós temos a fazer? Bom, votar o que foi decidido no Concidade, o que foi decidido em audiência pública, que é como o projeto veio para cá, ou fazer uma emenda para alterar em partes toda, ou deixar assim. É uma situação complexa. E eu estava conversando com o secretário Pablo. Agora, ano que vem vai ter tem que haver uma revisão do plano diretor. Então, essa ideia de que esse trecho possa ser revisto é algo que possa estar na mesa dos debates, mas foi jogado isso no Concidade e o Concidade aprovou a alteração do jeito que está. Então, é uma situação delicada e que, concordo, nós vamos ter que debater. Se demorar mais um mês, 2, 3, 4, a gente vai ter que encontrar uma alternativa. Unanimidade nós não vamos ter, nem aqui, nem no Executivo. Então, o Executivo mandou o que passou pela tramitação legal. Mesmo não concordando, porque a Secretaria de Planejamento votou contra no Concidade, mas respeitou a decisão de um conselho que não é deliberativo, mas está no plano diretor, na lei que tem que passar pela Concidade. Então, o Executivo respeitou isso.
mesmo sendo contra, né? Então, nós vamos respeitar a tramitação normal, sim ou não? Se não, nós vamos ter que debater, eu acho que isso tem que ser em consenso nosso. Uma conversa, vereadora Glória, que a gente encontre em nós o consenso, né, dessa alteração. Vereadora Eleonora, se a senhora puder me mandar as fotos, conforme a gente tinha falado semana passada, se a senhora puder me mandar as fotos, a localidade, certo, que a gente encaminha para a Secretaria de Agricultura fazer a correção dessa questão. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar o Elton de César, conhecido como Careta. Obrigado pela presença aí. Com a palavra, o senhor. Com a palavra, o vereador Ariel Soárcego. Senhor presidente e senhores vereadores, eu nem vou me ater muito a essa questão do projeto, vereador Piccoli, porque amanhã nós temos discussão de projetos e nós vamos falar sobre esse projeto. Agora, se este é o pensamento da administração, mesmo contrariada, ela manda o projeto para cá porque o Concidade deu este conselho, da mesma maneira nós, vereadores, pensando aqui em ter que votar um projeto, nós vamos ter que votar conforme está aqui, porque o que está aqui é aquilo que veio das entidades, da representação. Então, não adianta o município dizer que não concorda, mas mandou o projeto. O município tem que ser responsável para mandar um projeto para a Câmara de Vereadores dentro daquilo que ele concorda, dentro daquilo que ele acha que é o ideal. Então, nós não vamos dar desculpa aqui de que, eu mandei para lá, mas eu não queria que a cooperativa estivesse lá na Nova Sardenha. Não. Ele mandou para cá porque quer que esteja lá. E dessa maneira nós vamos votar. Agora, como é que nós vamos fazer uma emenda? Vocês peguem o projeto e olhem aqui, partindo do marco tal a tantos metros de coordenada. Vocês acham que alguém aqui tem condições de fazer esse projeto? Não. Então, eu vou dizer o seguinte, eu gostaria, neste projeto, de ter uma emenda, e se puder, vereador, então, agora aqui eu vou fazer um pedido, para que não atrase muito esse projeto, que tirasse fora aquela parte da cooperativa, que ficasse outra cor, naquele 1 hectare da cooperativa. Os outros 10 hectares podem ficar como está. Porque se é a vontade, o prefeito não vai retirar o projeto, e é o que ele está mandando para cá, porque é o que ele pensa. Não acredito que ele assine um projeto, que venha para essa casa, mas não concorda com o projeto. Se não concorda, não manda. Então, vai, vereador José Mário, para os agricultores vai resolver o problema, nós vamos voltar a ser área rural em algumas partes, e para a cooperativa também vai resolver o problema, e aquela parte que está dentro da captação, aquele canto de 1 hectare que fique fora. Isto era a nossa intenção desde o início. Mas eu já quero deixar aqui a colocação, nem conversamos ainda na bancada, mas eu quero dizer que eu acho que tem que ser, nós não podemos aqui, desculpa, não coloquei o meu tempo, vou diminuir ele aqui agora, porque não é justo que eu pegue mais tempo então, né? Então, senhor presidente, até coloquei menos, mas eu quero dizer que amanhã nós vamos poder discutir o projeto, mas que já tenha este auxílio dos técnicos da prefeitura, porque não tem condições de ser feito aqui na Câmara de Vereadores. O vereador abaixo firmado requer a Vossa Excelência, ao Executivo, no setor competente, para realizar o conserto da lombofaixa na Rua Independência, esquina com a Rua Júlio de Castilhos. É uma lombada, um quebra-mola, que está todo quebrado, cada um que passa lá é uma barulheira. Parece que tem que dar um salto lá para passar naquele... É uma lombofaixa, mas infelizmente bastante danificada, e acho que tem que pedir para a empresa fazer esse conserto. É mais uma das obras que nós estamos falando que tem problemas, e é uma obra recente. Assim como for falado das outras, eu nem vou ter tempo para falar do Salto Ventoso, de 1,5 km, 2 km, que tem que ser tirado da base, da Papa João 23, que está cheia de buraco, e aí, só aí das 600 obras já dá 50, né? Da pista de caminhada, da conservação, que estou fazendo aqui um pedido de informação. Gostaria de agradecer ao vereador Piccoli, que me mandou alguns projetos aqui, mas não veio o memorial descritivo. Então, para que, em relação à 7ª etapa das obras da pista de caminhada na rodovia dos Romeiros, nos envie cópia da licitação e do memorial descritivo da obra. Esse é o pedido de informação número 26.
Temos que atropelar aqui. Sem falar que o britador está parado, porque está quebrado, já faz quase um mês. Sem falar da Domênico Fim, que foi feita e tem os remendos. E aí vamos falando. Sem falar e sem passar aqui agora, eu até ia pedir para colocar as fotos. Vocês têm que ir lá no Balneário Santa Rita para vocês verem. Agora não é só o prédio. Vamos ver a água. Como é que eles chamavam, que tinha no plano de governo deles, eles iam fazer lá assoreamento, que tem lá o desassoreamento. Vocês vão lá para vocês verem. Antes da ponte não se enxerga mais a água. Nem isso não dá para ver mais. Sem janelas já, o prédio sendo totalmente destruído. Esta é a preservação. Sabe qual é a preservação? Cortaram a grama. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arielson Arcego. Então, nós colocamos em votação. Nós temos um pedido, um requerimento, o 194 de 2020, né, encaminhado pelo vereador Arielson Arcego. O vereador signatário, após ouvir da Casa, requer a Vossa Excelência que seja oficiado o Poder Executivo Municipal no seu setor competente para realizar o conserto da lombofaixa na Rua Independência com a esquina Rua Júlio de Castilho. Então, os vereadores que estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador David Argenta. Temos um pedido de informação também encaminhado pelo vereador Arielson Arcego e por toda a bancada do MDB. O pedido de informação 26 de 2020, a bancada do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, após ouvir da Casa, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 12, combinada com o regimento interno, artigo 141, parágrafo 1º, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito para que, em relação à 7ª etapa das obras da pista de caminhada da rodovia dos Romeiros, nos envie cópia da licitação e do memorial descritivo da obra. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu quero solicitar a permissão dos nobres pares para que eu possa subscrever a este requerimento, que segue em anexo o pedido de informação, pois a realidade desta ciclovia, deste caminho tão importante para a nossa cidade, que é um projeto que começou lá em 2013 e vem a passos devagar, né? Porque poderia ser mais ágil o trabalho das empresas ali que ganham as licitações, sem contar nas mudanças de projeto, que é apresenta X projeto e na hora da execução ele é modificado. Por isso, especialmente ali no seminário, onde houve esse estrago naquela passarela entre a ciclovia, deve ser consertado pela empresa que operou, que recebeu o dinheiro e executou essa obra. O problema é deles. Né? Então, assim, agora eu tenho a minha preocupação que, mais uma vez, o nosso partido PSD está colocando dinheiro, que é a 8ª etapa. O dinheiro já está na Caixa Federal, assinado o projeto. E aí, qual a empresa que vai ganhar? Se constrói uma casa com 250 mil reais e não se constrói 300 metros de uma calçada de 2 metros. De 300 de comprimento por 2 de largura. Não constrói com 250 mil. Uma vergonha, com aquelas pedrinhas postas uma do lado da outra, não se constrói 250 mil. Aí se constrói uma casa, gente. Tem famílias que não ganham 250 mil na vida toda. E ali você gasta em menos de 300 metros de uma obra pública mal feita, mal executada, mal planejada, que é uma vergonha que o engenheiro ou a engenheira fez, sem contar na segurança. Eu voto favorável, estou ansioso para que este documento venha a esta casa e que a gente possa cobrar, sim, de fato, essa empresa que levou o dinheiro do povo, do contribuinte, que a cada dia acorda de manhã e vai ao seu batente e o imposto é descontado em cada operação que fizer dentro do município. Isso é uma vergonha de uma empresa que vem ganhar uma licitação. Primeiramente, presidente, o município tem que deixar no portal de transparência as empresas que não podem mais trabalhar
de venda de produtos ou participação de licitações. Essa é uma. Não sei quem é, mas não pode mais participar aqui no município. Vergonha. E agora nós, eu digo nós, é a prefeitura, o órgão público do município, ir lá tapar o estrago feito por elas? Não, tem que cobrar judicialmente. Aqui, ó, 5 anos de garantia, passou 5 meses e já está caindo. E aí? Qual é a solução? Voto favorável, presidente, e aguardo ansiosamente para dar continuidade nesse trabalho e nos próximos dias inicia então também a 7ª e também a 8ª etapa. Obrigado, vereador Sidnei Catafessa. Então, em votação, o pedido de informação 26 de 2020, encaminhado pelo vereador Ariel Soárcio e toda a bancada do MDB. Então, colocamos em votação. Os vereadores que estiver de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, com a subscrição do vereador Sidnei Catafessa e a bancada do PP. Dando continuidade ao pequeno expediente, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, Leandro Adamati, Elton, Jorge do Jornal Farroupilha, todos que nos prestigiam. Quero aqui fazer algumas colocações e aproveitar e tentar contribuir com algumas falas aqui feitas. Primeira questão, eu quero fazer uma fala direcionada à comissão desta Casa da Defesa Animal. Né? E aproveito, poderia ter feito isso na bancada, mas recebi algumas informações agora há pouco, né? E quero repassar estas informações até para questão de saúde pública na minha leitura, né? Por exemplo, o canil, né? O canil municipal que nós temos na região da linha Julieta, né? Existe ali uma região aonde tem agricultura ao entorno ou próximos, né? E eu tenho informações e relatos que os dejetos, né, do canil, eles estão sendo jogados próximos a plantações ali existentes. Então, é um alerta que eu deixo para a comissão, que eu acho que é importante que se aprofunde nesse assunto, tendo em vista que é algo, na minha leitura, grave. E também fui questionado qual é o trâmite correto de ser feito. Eu não sei dizer, entendeu? Eu acho que isso é importante. Tenho fotos e vídeos também, tá? Se a comissão entender, eu acho que é importante para se aprofundar nessa questão. E aproveito também uma colocação da vereadora Eleonora, que tem que encontrar uma alternativa para os animais, principalmente cachorros, que estão perturbando as pessoas, os cidadãos. Hoje escutei na rádio Espaço 2 localidades, mas eu me somo, bairro Medianeira, bairro Santa Catarina. Eu acredito que a grande parte da nossa comunidade está tendo esse problema, né, de animais soltos que estão perturbando as pessoas que transitam aí nas vias. Então, acho que também é uma linha que dá para se aprofundar em si. Uma outra questão que eu quero trazer, o nosso ex-prefeito municipal, numa entrevista ao jornal Pioneiro, afirmou que ele havia adquirido 10 mil testes para o Covid aqui no município. E fazendo umas somas, né, deste governo e os testes realizados perante a população, se percebe que tem uma diferença muito grande dos testes feitos para esses 10 mil testes, certo? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o nosso governo, a Secretaria de Saúde, deve sim intensificar estas testagens, tendo em vista que existe, na minha opinião, e tenho informações que existem alguns problemas, né, de pessoas que têm familiares acometidos do vírus
e eles têm dificuldade para realizar o teste desses outros familiares. Eu acho que tem que se avançar nisso, né? Se a pessoa, um familiar, está acometido do vírus, teoricamente, a possibilidade de ter alguém na família com o mesmo problema é muito grande. Então, eu acho que tem que se avançar nisso, né? Porque, na verdade, quanto menos se souber dos fatos, pior para a comunidade. Porque podemos transmitir para outras pessoas ou familiares que temos contato. Eu cedo uma parte para a vereadora Eleonora. Uma parte a vereadora Eleonora Broilo. Eu sei que está no final. Pode terminar, que depois eu uso meu espaço e falo sobre o que eu ia falar. Tá bom, então. Agradeço, doutora, que eu estou no fim do espaço. Obrigado. E dentro da mesma linha, né, voltamos para a bandeira laranja. Eu acho que isso é bom, é positivo, porém existe uma questão a ser descoberta, eu diria, por nós, junto ao governo. Qual o critério que se usa, né, para nos deixar a semana passada na bandeira vermelha? Eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita. E uma outra questão, falando em obras, né, e um pedido de informação que nós fizemos junto ao problema que existe na pista de caminhada, eu quero apenas fazer uma constatação. Só para concluir, senhor presidente, o grande problema que eu percebo não é a pessoa ou a empresa que ganha a licitação. O grande problema, ele vai um pouco além. O grande problema é a pessoa que ganha a licitação, ele faz a sua terceirização. E a pessoa que ganha a terceirização, ou é favorecido pela terceirização, ele faz a quarteirização, a quintarização, não sei se é assim que fala. Então, se avança e a pessoa que vai executar a obra é o quinto, é a sexta empresa. Claro que não vai fazer uma boa obra. O recurso é mínimo, tem 4 ou 5 pessoas no meio ganhando. Essa é a minha opinião. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sensi. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos de novo. Só faltou cumprimentar o Carreta e o meu marido. Oi, querido, tudo bem? Bom, a minha fala vai ser breve. Eu queria dizer o seguinte: cabe 2 pedidos de informação e acredito não, nós vamos fazer com certeza esses pedidos de informação, que é aonde e como os dejetos, então, do canil são desprezados, aonde são, né? E sobre um pedido de informação sobre quantos testes realmente de Covid foram adquiridos pela prefeitura, quantos foram? Porque se falou em 10 mil, mas eu não sei na realidade quantos o ex-prefeito comprou. Eu não sei. Vocês sabem? Não, ninguém sabe, na realidade, quantos testes foram comprados. Então, antes da gente dizer isso ou aquilo, eu acho que nós precisamos saber quantos testes nós dispomos aqui em Farroupilha. Bom, então, eu acho que esses 2 pedidos de informação vai resolver, em parte, pelo menos, o que o nosso vereador colocou. Eu queria colocar um outro problema. A Lei 4.535, de 9 de agosto de 2019, que foi sancionada menos de um mês depois de um requerimento meu, apoiado pela minha bancada e pela bancada do PP, que se referia à transparência sobre exames, consultas e procedimentos de pacientes do SUS que estão em fila de espera. Então, foi sancionado em 9 de agosto de 2019 e 3 meses após era para entrar em vigor.
Isso entraria em vigor em 9 de novembro de 2019. Nós estamos em agosto de 2020, quase um ano depois, e não entrou em vigor ainda. No início dessa administração vigente agora, eu ouvi do prefeito e da secretária de saúde que eles colocariam, então, em vigor esta lei. Mas eu não vi nada a respeito disso até agora, posso estar enganada, mas eu gostaria muito que essa lei realmente entrasse em vigor e entrasse em vigor antes de começar a campanha política. Não que eu desconfie de alguém, pelo amor de Deus, mas eu acho que é uma maneira da gente tornar digno, totalmente digno, todos os exames, todos os procedimentos e consultas que nós necessitamos para os pacientes que estão aguardando numa fila de espera. Muitos desses exames são importantíssimos, muitos desses exames definem a saúde, definem como esses pacientes vão enfrentar suas doenças. Então, eu gostaria de pedir novamente ao líder de bancada, né, para que dê uma tocadinha nisso aí, para que a gente possa colocar esse projeto que eu considero importante para a comunidade de Farroupilha, né, colocar esse projeto em andamento. Bem, sendo que meu tempo está no final, eu também não tenho nada mais a falar. Muito obrigado novamente. Saudar o senhor Luiz Broilo, que está aqui presente. Então, obrigado aí pela presença. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o Leandro Adamati, da TV Serra, cumprimentar o Jorge Bruxel, do Jornal Farroupilha, nosso amigo Carreta e o seu Luiz Broilo, e fazer algumas referências, senhor presidente, com relação a algumas demandas que nós recebemos da comunidade nesses últimos dias. Primeiro, um assunto até que eu gostaria que viesse depois do governo uma informação mais detalhada, com relação agora ao novo modelo que foi implementado na zona azul aqui do município. Muitos moradores nos questionaram nesses últimos dias com relação a uma regra que foi adotada agora, que é a fixação da vaga aonde a pessoa estaciona. Então, antes, na verdade, se ela comprava ali o tempo de 1 hora, ela poderia ficar 20 minutos em um local e ficar os outros 40 minutos em outro local da Zona Azul, que o ticket teria a validade. Agora, então, com a mudança de sistema que foi adotada, me parece que só vale para o local onde ela estacionou. Se ela tiver tempo de sobra e se deslocar mesmo que dentro da Zona Azul, no outro ponto ela terá que comprar novamente através do aplicativo ou de outras formas, que acho que isso foi um avanço positivo, mas terá que comprar novamente, mesmo que tenha sobrado tempo na vaga anterior. A minha solicitação, vereador Piccoli, é no sentido se essa alteração foi feita com alguma base legal, acho que não na nossa lei municipal, pelo que eu pude verificar, se tem alguma determinação maior para que tenha sido feita essa escolha, ou se foi apenas uma convenção entre o edital que o município lançou e isso acabou resultando na negociação, então, do município com a empresa que veio a ganhar a licitação. Quando eu falo em negociação, eu estou dizendo termos do processo licitatório que provavelmente fazem parte do contrato. Eu não olhei a fundo o contrato, ou senão para depois nós sabermos também se isso não está no contrato e se pode nós discutirmos alguma alteração nesse sentido. Então esse é o primeiro assunto com relação à Zona Azul. Segundo assunto que eu venho recebendo diversas vezes é com relação ao funcionamento do semáforo da Avenida Santa Rita. Assim, moradores me relataram que se nós fôssemos colocar todos os dias
somar todos os dias que ele, por algum motivo, não estava funcionando durante esse ano, nós teríamos aí uma porção de dias realmente que ele estava ou desligado ou com sinal piscante. A gente sabe que esse ano nós tivemos também, infelizmente, algumas intempéries e isso acaba afetando o funcionamento, mas às vezes são os mais diversos motivos. Hoje é porque não tinha carga elétrica suficiente, a princípio, para funcionar. Mas assim, isso vem se repetindo, é um local perigoso, nem vou falar no que foi prometido para aquele local, mas a solução encontrada foi essa, mas mesmo essa solução, então pelo menos essa, ela tem que funcionar ou ficar menos tempo fora de funcionamento, como vem acontecendo, principalmente nesses últimos meses. E para concluir, senhor presidente, quero apresentar o requerimento número 196 de 2020, onde o vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado um convite ao representante regional do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para que venha a esta Casa Legislativa. Nós nem colocamos aqui o assunto de uma maneira mais específica, porque nós entendemos que, com relação ao atendimento prestado pelo INSS, tem muitas coisas que nós devemos esclarecer. Não sabemos exatamente quando a casa ainda vai poder marcar para receber. A gente tem essa situação de bandeira vermelha, agora com laranja talvez nos permita algum avanço nesse sentido. O INSS estava programado para retomar o seu atendimento presencial, pelo menos parte dele, na data de hoje, e foi prorrogado, parece que mais, lá para o final do mês de agosto de novo. Só que nós temos realmente muitas pessoas que estão com essa dificuldade de atendimento e nós entendemos que deve ser explicado com relação a isso. Aí, claro, ele poderá fazer, se não puder vir logo, quem sabe uma explicação por escrito, mas assim que possível entendemos que é necessário e salutar essa aproximação do atendimento do INSS aqui com o município de Farroupilha. Então, senhor presidente, peço que o senhor coloque em votação o requerimento número 196 de 2020. Muito obrigado. Então, conforme a solicitação do vereador Jonas Tomazini, colocamos em votação o requerimento 196 de 2020. O vereador signatário, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado convite ao representante regional do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para que venha a essa Casa Legislativa. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador David Argenta. E se assim o proponente aceitar, eu gostaria de subscrever também, né? Então, subscrito por esse vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Saliba dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que ainda permanecem aqui conosco, TV Serra, Leandro Adamati, Jorge Bruxel, Jornal Farroupilha, e também o nosso Zé Teodoro Rádio Miriam, também ainda permanecendo aqui na Câmara. Na verdade, eu ia pedir uma parte ao companheiro Jonas, mas, dado a sequência da sua fala, para não interrompê-lo, mas o requerimento ao qual o senhor fez, nós fizemos já esse requerimento pela Casa, quando não estávamos nessa questão de pandemia, e eu acho que nem recebemos retorno, não recebemos nem sequer retorno. Porque a preocupação com a questão da Previdência Social, e quando foi sinalizado para nós, vereador, da possibilidade de vir aqui, há algumas regras que tem que ser o superintendente regional do INSS, não podendo ser o gerente local da nossa unidade aqui de Farroupilha, a não ser que venha autorização
do superintendente que deve estar em Caxias do Sul, mas infelizmente não obtivemos resposta. A casa não recebeu e nós não tínhamos um regramento tão forte quanto este que nós temos agora. A questão de juntar mais pessoas, enfim, aglomeração, mas, além disso, também, vereador, há algumas coisas que, se somando a isso, vem também algumas preocupações. Parece que a nossa previdência a nível nacional, ela parou. Na verdade, não. Ela segue todo um regramento hoje, porém esse regramento ele é nacional, tudo feito via online, mas a resposta para se ter é um tempo extremamente demorado. As concessões estão demorando demasiadamente, entre outras coisas, é claro que, pela observância que nós temos hoje, inclusive, da questão até de aglomeração de pessoas, não sei se estaria disponível o superintendente, enfim, que seria a pessoa, mas eu quero lhe dizer que é um tema extremamente necessário e que muita gente está passando por muitas dificuldades, por extremas dificuldades pela demora, porém, claro que a partir do momento que ocorreu o fato, o direito não é subtraído, ele é compensado ali na frente, enfim. Mas, numa época de pandemia, queria parabenizá-lo por essa ação e tomara que nós consigamos êxito desta vez, porque essa solicitação já feita à Superintendência do INSS Regional, não obtivemos nem resposta quando foi solicitado a casa de mandar uma correspondência convidando o superintendente para que viesse a essa Casa do Povo para colocar de que maneira poderia, quem sabe, ele nos facilitar o entendimento para que a gente, que tem uma história de vida também relacionada à Previdência Social, e lamentável dizer de que o IP que voltaria hoje também a funcionar, não está funcionando também, que nós temos representação do IP em Farroupilha e que isso também está gerando alguns transtornos a muitas pessoas, porém, a pessoa responsável pelo IP aqui realmente é uma pessoa que merece de nós o reconhecimento por, mesmo estando fechado o IP por orientação, ela continua a prestar informações preciosas para que as pessoas possam ter acesso a isso. Então, parabéns, e se houver tempo ainda, é claro que a gente gostaria de estar junto, lhe auxiliando também nisto, porque é uma questão pública muito importante e grave para este momento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tadeu Saliba dos Santos, e eu acho que até para engrandecer também o pedido do vereador Jonas Tomazini, eu acho que com a subscrição também da bancada do PP, ou pelo vereador Tadeu Saliba dos Santos. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sedinei Catafesta. Presidente, eu trago a essa casa alguns requerimentos dessa noite. Eu quero só registrar a presença do Jorge também, do jornal O Farroupilha. Seja bem-vindo. Agora enxerguei o Jorge aqui. Os demais que estão aqui nessa noite, que eu já registrei na tribuna. O vereador signatário, então, apresenta o requerimento 91, que tem por objetivo para que a Secretaria de Obras, através do Departamento de Trânsito, possa, então, fazer novamente a pintura desta ciclofaixa compartilhada, que está sendo muito bem utilizada pela comunidade, aqui na avenida, Armando Antonello, porque ela é uma avenida.
e nos finais de tardes, nos domingos, nos sábados, que a comunidade adotou esta ideia da prática dos exercícios. Foi um projeto, enquanto estive na Secretaria de Esporte, um projeto de custo zero, onde colocamos a nossa pequena equipe da Secretaria para fazer, e estive lá com muito amor e com muita dedicação, fazendo a pintura, a demarcação, e hoje está ali sendo muito bem utilizada. Também já aprovamos aqui nesta casa, os colegas vereadores já apresentaram também o requerimento para a colocação da iluminação que está faltando no final, entre o entroncamento da Coronel Pena com a Avenida Armando. Foi colocado um poste, mas não teve êxito no andamento desta demanda da comunidade, porque tem um pedaço, um espaço aí de uma quadra que fica escuro e realmente tem risco de acidentes ou até mesmo de outros acontecimentos, e precisa ser feito então a colocação da iluminação. Esse requerimento é a pintura. Eu lembro que neste período, voltando à ciclofaixa, teve um funcionário da prefeitura que chegou lá e disse que essa obra está embargada. Eu não consigo esquecer desse fato, porque embargar uma obra da própria prefeitura aconteceu comigo. Então ficou 20 dias parada a obra porque estava embargada, por causa dos ciúmes. Os ciúmes fez com que embargasse, as pessoas não pudessem utilizar, mas está lá, está pronto. Tem projetos, melhor projeto cicloviário do Rio Grande do Sul tem Farroupilha. Paga o dinheiro do povo. Dinheiro do povo que pagaram esse projeto do anel cicloviário. Tem que usar. Por que está lá na gaveta? Eu peguei debaixo do meu braço e aqui, ó, meu amigo, tudo tem projeto aqui que não tem nada nas coxas. E aí está lá ainda, ganhando um absurdo por mês, nas custas do povo. O que produz, cidadão, tem uma ficha de improdutividade para o município, Sem contar o que perdeu de dinheiro lá para o bairro Vila Esperança, que é um projeto gigante, que poderia ter mudado a vida de fato daquela comunidade tão carente, tão necessitada do olhar, do abraço do poder público, que é aonde as pessoas batem, com razão. Está ali, tem que fazer. Então, 191. Requerimento 190, Rua Pedro Koff, no bairro São José. Que possa ser, então, realizado melhorias na Rua Carlos Ferronato, proximidade da esquina Pedro Koff. Bem, a comunidade que mandou para nós aí. 189, para que o Poder Público Municipal, através do seu departamento responsável, possa, então, realizar a manutenção aqui na Rua André Colombo, na entrada entre o América e o Industrial. Nem vou falar dos buracos, mas está acontecendo. Esse sistema de pavimentação sobre o paralelepípedo é pegar o dinheiro do povo e queimar. É a mesma coisa. Se não tiver uma camada acima de 8 centímetros, é certo que 1 ou 2 anos começa a manutenção. Movimenta as pedras, dá infiltração e aí começam os reparos. E aí, mais uma vez, vão lá, tapa buraco, chove, vem buraco. E é isso aí. Se retirar as pedras e utilizar nas ruas dos bairros que hoje tem poeira e tem barro, te garanto que a obra tem durabilidade. O outro 192, presidente, é lá na Avenida das Indústrias, patrulhamento. E o final aqui, alguém que mandou, porque a iluminação está precária na Rua Arcângelo Chieli. Só estou fazendo da iluminação é porque não fizeram mesmo, porque de iluminação a gente cobra direto da pessoa que lá está. Mas aqui tem o requerimento. Obrigado, presidente. Por enquanto, por hora, era isso. Mas voltamos no decorrer. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, em votação, os requerimentos encaminhados pelo vereador Sidnei Catafesta. O requerimento 189 de 2020, o vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, a realização de uma ação tapa-buraco na Rua André Colombo, acesso ao bairro América e Industrial. Então, segue a foto em anexo.
Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador David Argenta. Em votação, o requerimento encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta, o requerimento 190 de 2020. Então, também é uma demanda à Prefeitura Municipal, onde que pede a realização de melhoria na rua Carlos Feronato, proximidades à esquina com a rua Pedro Koff, no bairro São José. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador David Argenta. Em votação, o requerimento 191 de 2020, também encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, a solicitação de pintura da ciclovia na rua Armando Antonello, pois a mesma está desgastada e com pouca visibilidade. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com ausência do vereador David Argenta. Mais uma solicitação ao Poder Executivo, né, através do requerimento 192, elaborado pelo vereador Sidnei Catafesta, onde solicita patrulhamento na Avenida das Indústrias, todo o trecho que não possui pavimentação. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador David Argenta. E, para finalizar, temos mais um requerimento, 193, de 2020. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, que seja realizada a troca da lâmpada na rua Arcângelo Chiele, numeral 874, bairro São Luís. Demanda dos moradores. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador David Argenta. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Cumprimento ao senhor, cumprimento os demais vereadores, vereadora, Leonora. Cumprimento o Jorge, amigo, grande amigo ali do Jornal Farroupilha, TV Serra, o nosso amigo Leandro Adamati, também o Zé Teodoro, da Rádio Miriam. Obrigado pela presença, e também quero cumprimentar nesse momento esse meu amigo que, dependente de qualquer coisa, o Carreta é um amigo verdadeiro que a gente tem aqui na cidade. Cumprimento então por estar aqui hoje. A gente teria algumas coisas para falar. Quantos animais que a vereadora Leonora falou, eu concordo plenamente, porque realmente quando a gente sai e vai num bairro, principalmente no bairro industrial, muitos animais soltos, cachorros, e são muito grandes, não são pequenos, são muito grandes, e às vezes as pessoas até têm medo. Mas eu quero dizer que esses dias até eu estava descendo ali perto da Avenida das Indústrias e vi que tinha, no mínimo, contei assim por cima, tinha uns 10, 12 grandes, estavam tudo ali. Mas todos eles têm dono. Todos eles têm dono. As pessoas que deixam soltos, né, e aí fazer o quê? Eu tenho certeza que não vai ter espaço. Se fosse buscar todos esses animais soltos, não teria espaço no canil. Então, fica difícil mesmo. E às vezes, até perigoso, né? Principalmente essa que a senhora contou aí, de uma senhora que levou uma mordida de cachorro. Dizer que, sim, posso dar uma parte, vereadora Eleonora? Uma parte, a vereadora Eleonora Broilo. A minha proposição ali foi que os animais fossem castrados, vacinados e
Esses que têm dono, ou mesmo não tem dono, mas tem quem dê comida, que fosse devolvido às ruas, assim como tem em outras cidades. São projetos que estão já bem solidificados. Se castra, se vacina e se devolve, né? Mas eles têm que ser vacinados, eles têm que ser castrados. E aí se devolve. Não tem condição, eu concordo com a senhora, não tem condição de levar para o canil. Não tem, né? Mas, como a maioria deles tem quem dê comida, eles podem, sim, ser castrados, vacinados e devolvidos à rua. Obrigado. Concordo plenamente. Mas eu até creio que os animais que têm dono, eles devem estar vacinados, a grande maioria. Afinal das contas, tem um animal em casa, tu sabe que tu também é responsável, né? Principalmente quando acontece alguma coisa, qualquer ato. Também quero dizer que o vereador Jonas, quando ele encaminha esse requerimento que a gente aprovou aqui, né, sobre o INSS, realmente, muitas pessoas reclamando, a gente já ouviu através da mídia, o vereador Tadeu já encaminhou isso também, e é vergonhoso, porque as pessoas dependem desse atendimento, muitas vezes para perícias, a grande maioria depende para perícias, para poder encaminhar para se encostar, encaminhar uma aposentadoria, encaminhamentos, muitas vezes de auxílio doença, de auxílio à maternidade, pensões, muitas vezes, em caso de falecimento. Então, as pessoas estão, sim, refém do nosso INSS aqui de Farroupilha, né? E eu já tive a prova disso, porque eu fui lá para ver, conversei, mas não tem jeito. E, inclusive, eles ficam de porta fechada, né? As pessoas nem sequer sabem que que estão atendendo lá dentro. Então, chega ali, o guarda apenas diz que não tem ninguém. Enfim, o atendimento não existe do INSS aqui em Farroupilha. Então, concordo plenamente com esse pedido e gostaria muito que agora, como nós temos a partir de hoje, a bandeira, acho que hoje, né? Bandeira laranja, amanhã. Então, eu creio que é possível fazer isso também. Bom, eu tenho dois requerimentos, e um é que seja enviado votos de congratulações e reconhecimento à Oral Unique, clínica especializada em implantodontia, procedimentos de estética orofacial, com lentes de contato, dental, enfim, que foi inaugurado agora dia 28, né, do 7. Então, a gente deseja sucesso, muito trabalho para essa nova clínica que temos em Farroupilha. E também outro requerimento também, que aqui não tenho certeza se é Polo ou Apolo Supermercados. Polo, né? Polo. Exatamente. Na pessoa do Andrei Francisco Persice, coordenador da implementação da unidade de Farroupilha, que vai ser agora inaugurado dia 7/8. Que bom que nós tenhamos mais um supermercado aqui em Farroupilha. Então, a gente deseja sucesso e muito trabalho para esse novo atacarejo, né, que também colabora na economia. Senhor presidente. Era isso, vereador. Então, obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, colocamos em votação o requerimento 187 de 2020, encaminhado pela vereadora Maria da Glória Menegotto, onde a vereadora signatária, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações e reconhecimento a Polo Supermercados, na pessoa de Andrei Francisco Persini, coordenador da implantação da unidade de Farroupilha, que será inaugurada na próxima sexta-feira, dia 7/8 de 2020. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador David Argente, e subscrito por todas as bancadas. Em votação, o requerimento 188 de 2020,
também encaminhada pela vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, a vereadora signatária, após ouvir da casa, requer a Vossa Excelência que seja enviado votos de congratulações e reconhecimento ao Oral Unic, que foi inaugurado no dia 27 de 2020. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes e subscrito por todas as bancadas, e com a ausência do vereador David Argenta. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O Josué tinha pedido a palavra anteriormente. Então, com a palavra, o vereador Josué Paes de Filho. Obrigado, senhor presidente. Só para comentar no que o colega vereador Jonas comentou, do estacionamento rotativo. Na verdade, o que foi feito, os moldes que foi feito agora, um novo contrato com a empresa que está aí, existe uma lei federal, uma resolução estadual e municipal. Aonde, vereador Jonas? Se você coloca o carro, vamos dizer, que nem fizeram a sinalização agora, estacionou o carro, você bota lá R$2. Anteriormente, você saía desse local, vamos dizer, lá perto do banco, lá embaixo, tá? Não vou citar nome de empresas aqui. Você teria ainda meia hora. Aí você tem que vir aqui, na Câmara de Vereadores, ou aqui na Júlio, você ocupava o mesmo tique. Até vencer o valor que você pagou. Continua assim. Não, senhor. Então me deram a informação errada. Falei com a gente, sempre. Informação que eu tenho, eu não usei, realmente eu não usei mais. Mas o que eu estou sabendo, aí eu liguei para Bento Gonçalves, liguei para Caxias. Caxias é um pouco diferente, porque tem a zona azul, a zona verde, né, quando mais distante do centro, né, Caxias. Bento Gonçalves, eu liguei para lá, falei diretamente com o responsável de trânsito. Se você está no número 500, você saiu de lá, foi para o número 100, você paga de novo. Aquele tique do 500 não vale. Bento Gonçalves é assim. Já disse numa parte. Bento Gonçalves é assim. Segunda informação, aqui em Farroupilha também adotaram. Se basearam na lei. Agora, se realmente, então, até eu vou a fundo agora, porque foi o senhor que me passaram, e eu até já vou passar a palavra para o vereador Arielson, né? Não teria necessidade para a nossa cidade. Expandir o estacionamento rotativo, estava na hora. Os comerciantes estavam pedindo já. Agora, pagar 2 vezes, já que eu paguei, eu não sei quanto tempo vou demorar num banco ou numa loja, né? Aí eu tenho mais 15 minutos, eu tenho que ir lá numa outra loja, numa farmácia, eu tenho que pagar de novo, né? Eu acho incorreto isso aí. Não é incorreto, a lei diz assim, no CETRAN, está na lei do CETRAN que eu tenho aqui, tá? Diz isso. Mas, se o prefeito, com acordo com a empresa, não tivesse adotado, não teria problema nenhum. Além do aumento de 17,5% de aumento do rotativo. Agora, na pandemia, todo mundo em crise, todo mundo com dificuldades financeiras, e aumentar 17,5%. Né? Eu sei de uma parte, o Arielson. Uma parte é o vereador Arielson Arce. Eu nem vou marcar o tempo aqui de 1 minuto, mas eu fiz umas 20 perguntas, mais ou menos, sobre o rotativo. Inclusive, vereador, se você for lá numa revenda de livros que vende esses tickets, porque eu não tinha o número do lugar onde eu tinha deixado o carro e não quis voltar. A monitora disse, ó, vai aí nessa loja que o senhor pode pagar aí. E quando tu vai pagar na loja, tu não diz o número do lugar onde tu vai colocar o carro, onde está o carro. Então tu paga ali, ela te dá um tiquezinho e nem precisa colocar no carro, inclusive. Né? E ela fica lá, e ela não sabia qual é o lugar que eu estava colocando. Aí eu perguntei, mas se eu colocar aqui e eu for para um outro lugar, inclusive se eu sair aqui de Farroupilha agora, eles estão fazendo aí
Algo que dê para sair. Se saiu daqui de Farroupilha, por exemplo, tem 2 horas e meia hora, tu está lá em Bento e quiser estacionar lá, tu vai estacionar lá também. E a numeração que tem é só para tu saber depois ali no aplicativo se tem lugar lá na frente do Hospital São Carlos ou não tem, por exemplo, tu vai enxergar. Só que não vai ser bem confiável isso, né? Porque como o número não pode estacionar em qualquer lugar, pode ser que não tenha vaga. Olha, não vou fazer o nome, mas recebi uma mensagem agora aqui, ó. Acho que a pessoa deve estar nos assistindo. Você tem meia hora e trocar de lugar, tem que pagar de novo. Recebi agora a mensagem. Como é que é? Recebi a mensagem agora. Né? Se tem meia hora ainda de prazo, que eu terminei de estar aqui, terminei aqui, e eu me deslocar, eu vou ter que pagar de novo. Aqui está a mensagem que aconteceu com a Paz. Não sei se é verdade ou não é, não estou, né? Mal entendido, mas eu amanhã já vou a fundo disso aí, né? Então, eu acho que se realmente é isso aí, realmente depois do novo contrato, eu não estacionei mais no centro, né? Não vim mais para o centro, se eu venho aqui na Câmara e coisa que não tem estacionamento pago, né? Então, agora, se realmente, se é o que você disse, vereador, tudo certo, né? Agora, se tem que pagar de novo, né? Farroupilha, acho que não precisava ter feito isso. Acho que isso era um acordo entre o executivo e a empresa, né? Não é porque existe uma lei no CETRAN que é obrigado a cumprir. Então, não é só fazer um contrato, uma licitação, um contrato que seja, né? Em comum acordo, né? E estaciona até você tiver o ticket com validade, naquele valor. Obrigado. Obrigado, vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Com a palavra agora o vereador Rudimar Elbio da Silva. Rudi. Alô, senhor presidente, já cumprimentei a mesa, os vereadores. Quero fazer uma saudação aqui especial ao seu Luiz Broilo e o Carreta, meu amigo também, um forte abraço. Eu só vou ser breve minhas palavras aqui, presidente, mas eu quero deixar registrado aqui nessa casa a dificuldade de quantos empresários, dos empresários que hoje estão passando, as lutas que estão passando. Eu estive desde quarta-feira com um amigo meu íntimo e pedi autorização dele para citar o nome dele aqui, o Jorge Stefenon. Eu retornei aos Farroupilha no domingo. E ele me contando a tristeza dentro do seu coração dele, onde servia 600 a 800 almoços por dia. E hoje está praticamente encerrando as suas atividades. Dia 8, está indenizando 23 funcionários. Já estão fazendo os 30. Quantos empresários estão passando por isso? Quantos heróis empresários estão passando por isso? E principalmente familiares. A pandemia está aí, mas chegou um momento que o governo tem que rever, parar com esse negócio de laranja, vermelho, tem que parar com esse troço. O povo precisa voltar a trabalhar, as indústrias precisam voltar a trabalhar, os restaurantes precisam voltar a trabalhar. Ninguém mais aguenta esta forma que está seguindo, que estão levando, brincando com o povo. Sabemos que tem que ter as restrições, sabemos que tem que ter os cuidados que tem que ter, né? E uma empresa, que nem o restaurante Stefenon, servindo 600 a 800 almoços por dia. Hoje, vereador Tadeu, quantos restaurantes já fecharam onde serviam 50, 100? 2 empregos, 3 empregos. Né? Então, isso corta o coração da gente, de ouvir essas pessoas falando. Principalmente, são mais 20 famílias que estão desempregadas. Então, chegou no momento que temos que reabrir o comércio, nós temos que voltar a trabalhar. A empresa precisa voltar a ter a atividade dela. Como o povo precisa ter emprego. Porque a depressão está chegando, já chegou. Muita gente vai morrer por depressão. Muita gente vai perder suas vidas. Já preocupado no dia de amanhã, e muitos adoecerão ainda. Porque não terão recurso e condições de se manterem. Quero fazer outro registro de um amigo meu íntimo, o Rubi. Chorou. Eu disse, Rubi, posso falar teu nome? Pode. Ele chorou me contando. Aonde tinha um senhor servindo no buffet dele, um almoço, só tinha uma pessoa. E chegou a fiscalização, chovendo, e humilhou aquele senhor lá, tirou para fora do restaurante e fez comer lá fora, na chuva. Ele chorou, dizia assim, Rudy, me cortou o coração de ver isso. Não vou fechar meu restaurante. Mas só de ver aquela pessoa sendo humilhada por um fiscal que não sei quem foi. Então é momento, gente, de que os governantes nossos, eles têm que ter esse entendimento. Junto com as entidades, com todos os seus cuidados de higienização, reabrir o comércio. Ninguém mais aguenta isso. Então, senhor presidente, só queria deixar registrado
esse sentimento e essa dor que o povo vem sofrendo pelo desemprego, por donos de empresa que vem sofrendo. Muitos não têm condição nem de fazer a indenização dos seus funcionários, mas se obrigam para não se afundarem mais em dívida. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão nos ouvindo e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Rudimar da Silva. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Tem o Tiago. Com a palavra o vereador Tiago Brunet. Depois o vereador Sidney Catavesta. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Boa noite a todos que estão até o momento nos prestigiando. Eu vim agora no final da tarde para esse parlamento e há pouco saí aqui fora também e começo a ver algumas coisas que acalentam o meu coração, que me deixam mais tranquilos. As pessoas praticando exercícios físicos, caminhando, correndo, sem máscara, né? É assim que tem que ser, né? É dessa forma que uma pessoa que está praticando o seu lazer, praticando sua atividade física, onde ela mais precisa de oxigênio, ela tem que fazer. Ela tem que caminhar, ela, com o seu cônjuge, né? Fazer caminhadas até Caravaggio, fazer caminhadas no final da tarde em ruas onde estão só os dois, assim, dessa forma, sem máscara. Assim é que a medicina nos ensinou. Bom, se este cidadão, se esta cidadã estiver na atividade de trabalho, estiver no centro, estiver no momento de trabalho, sim, ela tem que usar máscara e tem que se cuidar. Na atividade de lazer, na atividade onde o corpo necessita mais oxigênio, como as pessoas aqui correndo, aqui no Largo Fetter, né, que elas estão cuidando da sua saúde, elas têm que ficar, sim, sem máscara. Isso é o que eu penso, isso é o que eu imagino e é o que as pesquisas mostram como médico, eu preciso falar isso. Com relação... Algum vereador aqui falou da questão dos testes, eu acho importantíssimo isso e como vereador deste município já peço ao Executivo Municipal que nesse mês de agosto intensifiquem os testes, tá? Usem todos os testes que forem necessários, não economizem teste, porque a epidemia vai passar e depois que ela passar não vão ser usados mais. Então, por favor, usem os testes, principalmente agora nesse mês de agosto, onde está acabando o inverno e onde é mais necessário. Então, eu peço para fazer os testes em massa no comércio. Façam busca ativa em todos os estabelecimentos comerciais nesta semana. Eu acho que é importante, eu sei que semana passada parece que fizeram nos shoppings, né? Então, o Executivo tem dado resposta, tem feito, claro que não tem contemplado a todas as pessoas, mas sim, a gente está conseguindo fazer essa busca ativa e eu peço aqui para que intensifiquem mais, principalmente nesta semana e durante o mês de agosto. Da mesma forma como vejo que a população começa a não estar mais em pânico, né? A caminhar, os cônjuges, as famílias, também ter a sua atividade de lazer, que é importante para a cabeça de todos nós. Nesse final de semana, eu fui em visita aos meus pais e, obviamente, buscar o meu filho, que estava, né, no seu domicílio, no domicílio dos meus pais, durante 15 dias, que era o período de férias dele, e todos que têm filhos aqui sabem da dificuldade que nós pais hoje estamos tendo com os nossos filhos, né? Muitas vezes com dificuldade de ter alguém para deixar. Então, esta é uma questão que também a gente tem que começar a abordar, mas o que eu queria falar é que tanto na ida da minha viagem como na volta, eu fiquei satisfeito. Fiquei satisfeito de ver o movimento dos caminhões, de ver o nosso estado aos pouquinhos voltando à normalidade, aos pouquinhos transportando os alimentos, transportando os utensílios, transportando os produtos que tão importantes são para todos nós.
Mas a minha fala vem principalmente porque durante o retorno ontem eu vim escutando o meu time, né? Time do Mário, time do Arielson, né? Que é o nosso Grêmio, e time do Kiko, e eu fiquei muito feliz e contente. Só para finalizar aqui, eu peço espaço de líder se passar um pouco, quando eu vejo um dos maiores radialistas e jornalistas desportivos desse país, Pedro Ernesto Denardim, e em algum momento em que o Everton dá uma assistência para o Diego Souza e ele disse que o Everton serviu de garçom. E aí, neste momento, ele pega o link e pede para que o governador, para que as autoridades permitam que os garçons voltem a trabalhar, que as pessoas voltem a trabalhar, que as pessoas possam, sim, ter o seu trabalho e a sua vida restabelecida, porque isso também é saúde, gente. Porque eu tenho certeza aqui que 80% da minha saúde, ela depende do meu trabalho e do dinheiro que eu ganho com ele. O resto a gente discute, o resto a gente vai atrás. A gente sabe que tivemos problemas com UTIs que não deveríamos ter, né? Que o Estado deveria, sim, nos dar mais leitos de UTIs para que a gente pudesse enfrentar essa pandemia mais tranquila e não tão assustada como foi. Porém, eu não sei de nenhum caso aqui no Rio Grande do Sul, de algum cidadão, espaço de líder, de algum cidadão de liderança que, ao vereador Thiago Brunet, porventura, morreu sem ter leito de UTI. Isso não aconteceu, né? Então, muitos do nosso sofrimento foi por uma coisa que não aconteceu. A gente entende que tem que ter cautela, a gente entende que a pandemia é uma situação grave, mas a gente tem que tratar ela como qualquer outra patologia, com transparência, com muitas vezes racionalidade e muitas vezes também tendo um pouquinho de risco. É assim a nossa vida, né? E o Pedro Ernesto, ele ontem, ele me fez ter orgulho de um cidadão que eu desde guri escuto, e aqui nós temos o Tadeu, que é radialista, e um sensacional radialista também, e eu boto ele como um radialista desportivo, né? Importante para o nosso estado. Então, ontem, Pedro Ernesto, você foi demais ontem. Ontem você foi demais, Pedro Ernesto. Quero dizer aqui de novo, Pedro Ernesto Denardim, ontem você foi demais. Quando você usa um grande veículo de comunicação do nosso estado e faz uma fala pedindo para que o povo gaúcho restabeleça as suas atividades e restabeleça a sua dignidade. Ontem você foi demais e eu, como seu fã, tive orgulho de ver um grande radialista como o senhor falando em nome do povo. Muito obrigado, era só isso. Agora com a palavra o vereador Sidney Catafessa, espaço de liderança. Presidente, a RGE anunciou então, a partir do dia 1º deste mês de agosto, então, o fim daquela não cobrança deste momento de 3 meses da fatura da energia consumida, né, pelos clientes, mas que essa energia ficará um débito com a companhia, a qual então ela colocou à disposição várias maneiras de pagamento para que os clientes possam ir ver os débitos. Então, ela libera 90 dias o não consumo, né, a não cobrança do consumo, porque consumir, a pessoa se consumiu, mas não era, naquele momento, obrigada a pagar, porque ela estava com um momento de suspensão de cortes. Mas a pandemia não terminou. A pandemia ainda existe, está ainda no meio da sociedade, mas a dificuldade financeira encontrada, dita aqui nessa noite por diversos colegas, pelos empresários,
pelos times, pelo pai de família que perdeu emprego, pela mãe de família que perdeu emprego. Isso aí ainda está pulsando, é o dia a dia da realidade do cidadão brasileiro. Eu acredito que este benefício, uma medida de ajuda neste momento a quem realmente perdeu o emprego, quem está sem uma renda, que está vivendo deste auxílio do governo federal, poderia continuar. E o débito, a companhia poderia então cobrar a partir de 2021. Porque quem estava sem condição financeira há 90 dias atrás, a grande maioria continua estando. Não teve toda essa mudança. E a realidade ainda financeiramente é a mesma. Então, que esta casa, presidente, semana que vem, possamos apresentar um documento, buscar junto à RGE aqui de Caxias do Sul, para que ela possa, através da ANEEL, né, ter essa sensibilidade novamente em manter o não corte para essas famílias. Aqui diz que quem é beneficiário da Bolsa Família, cadastro único, continuará então o benefício. Os demais, não. Estamos presenciando na frente da Caixa Federal o distanciamento entre uma pessoa e outra para regularizar a situação com o benefício concedido pelo governo federal. Muitas pessoas receberam uma única parcela e não receberam as outras, porque houve fraude, houve hackers, houve pessoas de má fé utilizando deste benefício, né? E aí então o governo federal fez esse bloqueio da grande maioria dos beneficiários para poder conter aonde estava tendo as fraudes. As pessoas que estão indo, estão sendo obedecendo o distanciamento controlado, né? O distanciamento que é dentro do decreto municipal e também distanciamento do decreto federal e estadual. Mas a Caixa Federal está pecando. A Caixa Federal tinha que agilizar mais, agilizar o atendimento, atender antes, com horário diferente, com horário estendido, para que as pessoas possam, quanto antes, receber seu dinheiro. Hoje encontrei um cidadão que trabalha na coleta de material recicláveis e ele disse que só recebeu uma e está aí sem ter uma renda há bastante tempo. Foi na Caixa e a Caixa está atendendo daquela forma devagar que poderia estar agilizando. Então, esse é um problema no município. E nos outros que são maiores, como é que está? Então, a Caixa Federal, que é a parceira desse programa, deve sim solucionar o mais rápido possível. Presidente, essa noite eram esses assuntos, entre outros que estaremos trabalhando para a semana que vem. Amanhã, uma reunião com o secretário de Finanças para tratar do projeto Farroupilha Juro Zero, que é um projeto importante para auxiliar o restaurante, a empresa que teve que demitir ou que está na linha vermelha e quer manter seus funcionários, com um crédito de juro zero, onde o juro é mantido pela Prefeitura Municipal. Esse projeto é Farroupilha Cresce e acredito que vai ser implantado. Acredito. Obrigado, boa noite. Obrigado ao vereador Sidnei Catafesta. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Mas nenhum. Tem um espaço de liderança ao vereador Josué Paes e Filho. Levantei o assunto primeiro nos banheiros da Praça da Matriz e recebi agora do líder de governo que eles estão em perfeitas condições funcionando. Só que eles estão fechados por causa da pandemia. Por favor, prefeito municipal, se está me ouvindo, abre esses banheiros amanhã de manhã, às 6 horas da manhã, e põe um guarda lá. Com a pandemia, sem pandemia, as pessoas têm que fazer suas necessidades. Por favor. Isso é um absurdo.
As pessoas fazem necessidade na rua, no meio da praça, com os banheiros trancados. Mesmo a praça estando fechada, os banheiros têm que estar abertos. Que bandeira tem que ter para abrir os banheiros? Que bandeira tem que ter? Branca, preta, vermelha, azul, rosa, não sei. É decreto. Só podem fazer as necessidades em casa. As pessoas vão fazer aonde? É uma vergonha. É um absurdo. Com a população de Farroupilha. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Bom. Então, nós encaminhamos as comissões de Constituição e Justiça, Finança e Orçamento, os projetos de lei número 39 e número 40 de 2020. Então, nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e a todas. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.